Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias um clique, uma ideia que vem da teoria para o nosso dia a dia. Bem, hoje é o Clique 172, analogia. A analogia, ela é uma coisa que, como diz minha prima, a frase dela, não sobre analogia, mas um outro assunto que a gente estava conversando, define bem, é aquilo que é igualzinho, 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 mas é só um pouquinho diferente. Por quê? Porque a analogia, ela realmente tem esse aspecto. Uma parte é parecida com a outra, às vezes, geralmente a lógica interna da situação ou da coisa que está sendo comparada, e o conhecimento análogo e fazer associações analógicas é muito importante para uma vida de estudo, é muito importante para se aprender as coisas. Seja para você aprender mais, se aprofundar mais nas suas técnicas e em conhecimentos específicos, ou para expandir o seu horizonte de consciência. É importante porque daí você pode fazer uma transição entre os dois. O horizonte de consciência é que vai aumentar a sua capacidade de intelecção moral ou verticalidade de conhecimento é aquilo que vai aumentar a sua técnica. O seu fazer vai ficar cada vez melhor. Bem, a Bíblia traz uma analogia muito interessante. Por exemplo, ela fala que se você for querer explicar alguma coisa para alguém que não quer entender, que não fez a pergunta, é a mesma coisa que dar pérola para porco. O que o porco faz com a pérola? Ele come. Ele não sabe dar um valor comercial que o ser humano dá para a pérola. Para ele, aquela pecinha tão sofrida que foi tão difícil para a ostra fabricar é como se fosse milho, um milho seco. Ele vai comer e mastigar aquilo. Então, qual é a analogia que a gente vê nessa situação? Uma pessoa que não está interessada no conhecimento valioso é a mesma coisa que dar a pérola para o porco, porque o porco não faz diferença entre um grãozinho de milho e uma pérola. A pessoa, então, que está sendo comparada analogamente na Bíblia com um porco, é uma pessoa que não faz diferença entre uma ideia mais complexa e difícil e mais superior do que uma ideia simples. Por exemplo, discutir sobre questões como o sentido da vida, a busca pela felicidade, a busca da alegria, o comprometimento e disciplina, o funcionamento de como as coisas funcionam, o ser, qual que é o mais íntimo da alma humana, coisas desse tipo, ele tem o mesmo valor de um episódio de novela, um episódio de uma série, uma fofoca, ou uma opinião, ou um buchicho, ou um fanatismo, ou uma ideia introjetada. Aquilo que ele aprendeu que é porque é e não tem por que mudar. Então ele não sabe fazer o peso das ideias, ou seja, a pessoa ignorante, ela não sabe fazer o peso do valor das ideias, como o porco não sabe fazer o peso do valor das coisas que está diante dele. Repara, a pessoa é muito diferente do porco. Uma boa ideia é muito diferente da pérola. Uma má ideia é muito diferente de um milho seco. Mas, em uma situação análoga, dá para a gente entender uma coisa mais abstrata, como uma pessoa que não sabe diferenciar uma ideia boa de uma ruim, para um porco que não sabe diferenciar da pérola do milho. Percebeu? A analogia ela não pode ser exatamente a mesma coisa, porque o porco só é exatamente como o porco, e a pessoa ignorante só é exatamente como a pessoa ignorante, mas ela pode parecer. E para fazer uma analogia, não use que nem. Por exemplo, uma pessoa ignorante que não sabe valorizar uma boa ideia é como se fosse um porco que não sabe diferenciar, é que nem um porco que não sabe fazer diferença de uma pérola para um milho. Que nem é excludente, não é comparativo. Fica uma dica extra aqui. Hoje não é o clique sobre isso de vício de linguagem, mas isso é como se. Que nem é para excluir. Por exemplo, pega uma pessoa extremamente forte, e aí você é mais fraco do que aquela pessoa e fala, tentei levantar aquela pedra, mas é uma pedra tão pesada que nem o fulano, que é tão forte, conseguiria. Viu? Não é análogo, é excludente, que nem mesmo ele conseguiria fazer. Mas focando para a gente terminar a analogia. Ela serve demais para a gente entender muitas coisas que já estão na nossa... usar o que já está na nossa cabeça para entender o que está fora, para partirmos do simples e entender o mais complexo. Use analogias no seu dia a dia. Quando você vê uma situação abstrata, imagine como ela seria concreta. Quando você vê uma situação concreta, ela te ajuda a entender coisas mais abstratas.
Esse foi o clique de hoje. Se você gostou, curte, comenta. E se você saber, tem aquela pessoa que eu acho que ela ia gostar bastante de ouvir essa ideia aqui. Então, compartilhe para ela. Até o clique de amanhã.